Sabe quando você olha para sua estante e você vê um monte de série que você parou de ler, mas não deveria ter parado? Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu vou te contar 5 séries de fantasia que eu vou retomar ou continuar esse ano para não deixar elas paradas na estante. Começando com uma série que eu falo muito aqui no canal e que eu preciso continuar, nós vamos falar de Wicked, do Gregory Maguire. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu sou muito fã de todo o universo do Mágico de Oz, criado pelo Aleph Baum, o que inclui Wicked, tanto o livro, quanto a produção do musical da Broadway, quanto os filmes. Inclusive, Wicked foi injustiçado por não ter sido indicado ao Oscar esse ano. Ariana Grande foi roubada. Só que eu não tinha tido uma experiência muito bom com o primeiro livro do Gregory Maguire, porque quando eu li ele há mais de 10 anos atrás, eu não tinha achado assim ele muito empolgante. Ano passado eu reli ele depois de ter lido todos os livros do universo do Mágico de Oz, e eu comecei a ver o quão genial ele era, porque ele traz ali uma série de referências ao universo de Oz como um todo, mas também adapta questões queer e LGBT, questões de destino que estão presentes desde as tragédias gregas, nessa história. E acaba que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro livro um atrás do outro, adorei eles, fiz vídeo para cada um aqui no canal, que você pode ver na descrição, e já faz mais de 2 meses que eu terminei o terceiro e eu ainda não li o quarto. Então eu preciso continuar e concluir a série de Wicked lendo o quarto livro, que é Out of Oz, que eu já comecei, e que conta basicamente a história de Oz uns 30, 40 anos depois da morte da Elphaba, em que a gente tem um país em guerra civil, em que de um lado está a Cidade das Esmeraldas e do outro lado está a Terra dos Munchkins, que tinha se tornado independente com a Nessa Rose. No meio dessa confusão toda, a gente acompanha a Rain, que é a neta da Elphaba. Sim, porque como eu expliquei no segundo vídeo, a Elphaba teve um filho, você pode assistir nos cards aqui em cima. Eu já estou na metade desse livro, que é um livro grande, ele tem quase 1000 páginas, e em breve vem aí vídeo sobre ele. A segunda série de fantasia que eu pretendo retomar este ano é O Reino dos Antigos, da Robin Hobb, que começa com a trilogia do Assassino, que foi republicada no Brasil pela Suma nos últimos anos. Eu li esses 3 livros ano passado, sem saber que depois dessa trilogia tinha todo um universo que a autora criou, com mais 13 livros, totalizando 16. Sim, um esquema de pirâmide que às vezes a gente odeia e às vezes a gente ama. Mas eu gostei muito da trilogia do Assassino, então eu tô muito animado para retomar outra trilogia dessa série esse ano, que vai ser Os Mercadores de Navios Vivos, que começam com o navio Arcano e que vai ser republicado pela Suma no Brasil também. Inclusive, no meu vídeo de metas de leitura de 2026, eu citei o navio Arcano, mostrei a capa, que é a capa da Leia, que tinha os direitos de publicação até alguns anos atrás, e eu brinquei que eu achei que a Suma ia republicar essa série do navio Arcano no Brasil, porque tinha republicado, né, a trilogia do Assassino. E adivinha só, eu acertei, porque esta semana a Suma anunciou que sim, vai republicar os livros da série dos Mercadores de Navios Vivos. Ou seja, vocês já podem me contratar para previsões, porque eu estou sensitivo demais. Eu e Márcia Sensitiva. Para de ser louca! A terceira série que eu quero continuar a ler é a série A Hierarquia, do James Islington, que começa com A Vontade dos Muitos, que foi publicado recentemente no Brasil. Eu li esse livro no final do ano passado e eu, sinceramente, fiquei muito impressionado com ele. Eu tava com, assim, 0 expectativas, eu não sabia nada da história, e ele me impressionou bastante, porque ele mistura magia com aspectos de tecnologia e também com muitas e muitas referências à história da Roma Antiga. Acaba se tornando uma história super bem elaborada, com um sistema parecido com um sistema de castas, digamos assim, apesar de não ser bem uma casta, em que a gente tem diversos atravessamentos e intrigas políticas junto com a disputa, né, pelo controle da magia em si. Até a página 100 do primeiro livro, eu tava achando o livro ok, o ritmo até inclusive um pouco lento demais, mas depois da página 100 eu fiquei vidrado pelo livro, o autor conseguiu me fisgar muito bem, com cliffhanger, com plot twist, e só porque eu queria saber o que ia acontecer, porque eu comecei a ficar muito envolvido com a história, e eu acabei não querendo largar o livro por dias. Então eu fiquei, eu acho que 2 dias usando todo o meu tempo livre para terminar de ler A Vontade dos Muitos, e foi um tempo muito bem investido, porque eu gostei muito do primeiro livro. Eu também acho que o autor construiu muito bem o plot twist do final do livro, já para preparar para o segundo, então eu tô bem empolgado para ver como é que isso vai se refletir nesse segundo livro.
O segundo livro já foi publicado no exterior com o nome de Strength of the Few, que seria a força dos poucos, mas até onde eu sei ainda não foi publicado no Brasil. Então, assim, se você tem interesse, de repente, dá uma olhadinha no primeiro livro da série para dar um sinal para a editora de que nós queremos o segundo no Brasil, sim. E agora vamos para ele, que não podia deixar de aparecer nessa lista, que está em 2 itens dessa lista, que é o Brandon Sanderson. Começando pela continuação de Stormlight Archives, que no Brasil foi traduzido como Os Relatos das Guerras da Tempestade. Por enquanto, essa série já tem 5 livros, mas eu vou confessar para vocês que logo que começaram a falar mais sobre ela, eu quis um pouco de distância, não queria ler. Inclusive porque, vou ter que dizer, às vezes eu tenho um pouco de ranço, preguiça do Brandon Sanderson, porque tem toda uma coisa assim de esquema de pirâmide, de trocentos livros e spin-offs, e aí ordens para ler os livros, e aí tudo se passa no mesmo universo, e aí tem 1000 referências pequenas que eu fiquei com medo de não pegar, então eu teria que reler muita coisa dele que eu já tinha lido para pegar essas referências e eu não tava no clima. E eu sei que tem gente que gosta e tá tudo bem, mas eu não tava no clima de fazer isso. Então, uns 2 anos atrás, eu decidi que eu ia ler o Stormlight Archives só porque eu ia ler o Stormlight Archives mesmo. E se eu não pegar as referências, paciência, em algum momento eu vou ver um vídeo de alguém me explicando as referências e tá tudo bem. E aí, por isso, eu comecei a ler a série devagarinho, há 2 anos atrás. Então, eu li o primeiro livro, O Caminho dos Reis, fui lendo o segundo e o terceiro. E eu pretendo, este ano, ler o 4º livro da série, que se chama Ritmo da Guerra. Mas eu não tô com pressa nenhuma, porque o 6º livro, o Brandon Sanderson anunciou que ainda vai demorar um pouquinho para publicar. Pelo menos mais um ano e um pouquinho, não é mesmo? Então, para que eu tenho pressa para ler? Eu não tenho pressa para ler. Em último caso, se eu esquecer, depois, quando chegar no lançamento do 6º livro, eu vou assistir os vídeos de resumão que a Tamires, do Resenhando Sonhos, está fazendo. Inclusive, se você não viu, vou deixar aqui nos cards ou na descrição, que são vídeos muito completos de resumo dessa história. E aí eu já vou ler o próximo livro e tá tudo certo. Eu não vou... Quer dizer, eu já estou perdendo meus cabelos, eu não vou perder mais cabelos me estressando com isso, né? E a 5ª série dessa lista também é uma série do Brandon Sanderson, que é Mistborn, que é uma série que eu adoro. Eu li a primeira trilogia de Mistborn, eu acho que há uns 3 anos atrás, e eu rapidamente me apaixonei por 2 motivos principais. O primeiro deles é o sistema de magia baseado em metais que o Brandon Sanderson criou, que eu acho que é extremamente único, eu nunca tinha visto nada desse jeito, pelo menos. E apesar de que eu gosto de histórias em que a magia não é necessariamente explicada, eu gostei muito da forma como ele fez isso em Mistborn. Eu também gostei muito da ideia da primeira série de Mistborn, em que a gente tem uma história que se passa no momento depois que o vilão ganha. Então a gente tem uma série de fantasia em que o vilão, que é o Senhor Soberano, ganha, e a gente está vendo o que está acontecendo depois e as reações à vitória dele logo depois ou muito depois que ele ganhou, né? Eu acho essa ideia simplesmente sensacional. E aí, como o Sanderson anunciou que ele vai lançar nos próximos anos a 3ª série de Mistborn, eu pensei, vou ler a 2ª trilogia. Comecei a ler o primeiro livro e, novamente, dei com a cara na parede, entrei num esquema de pirâmide sem saber, porque não são 3 livros, são 4 livros. De qualquer forma, pretendo lê-los todos, não sei se os 4 esse ano, mas pelo menos os 2 primeiros. Eu já comecei o primeiro, inclusive, e já vou dizer que eu não tô achando ele tão emocionante como a primeira trilogia. Ele é mais um steampunk, faroeste, assim, que eu acho que não é exatamente a minha vibe, eu prefiro mais a vibe da fantasia épica lá da primeira trilogia, mas vamos ver, ainda tem mais 3 livros para ler como é que vai se desenrolar essa segunda era de Mistborn. E aí eu já posso ficar pronto para ler os livros da terceira era. Inclusive, me diz aqui nos comentários se você quer um vídeo específico sobre a segunda era de Mistborn, a gente pode trazer. E aí, me diz nos comentários qual dessas séries de fantasia você já leu ou quer ler. E se tem uma outra série de fantasia pra você recomendar, comenta aqui, porque eu sempre tô atrás de séries de fantasia que eu amo. Foi esse o vídeo, galera. Não esquece de dar um like nesse vídeo, ajuda muito no engajamento aqui no YouTube, ou comentar alguma coisa que também ajuda bastante. Não esquece de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta fantasia nos comentários, porque também ajuda bastante no engajamento. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!